Falar de oração é falar desta relação de intimidade de Jesus com o Pai, na qual somos permanentemente introduzidos por meio do próprio Senhor Jesus. Jesus vem até nós para nos introduzir nessa relação. Já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai, diz Jesus no capítulo 15 do Evangelho de São João. E é isso mesmo. Jesus vem até nós para nos dar a conhecer o Pai, quem é o Pai, para nos dar a conhecer o seu amor pelo Pai, Ele que ama o Pai desde toda a eternidade, e para nos introduzir nessa relação com o Pai do céu. É impressionante porque nós olhamos para Jesus e vemos como, ao longo da sua vida, Jesus sempre procurou esta relação com o Pai, desde toda a eternidade. Jesus tudo recebe do Pai e tudo devolve ao Pai em ato de amor. E olhando para a sua vida, ao longo dos Evangelhos, nós vemos como Jesus procura sempre alimentar esta comunhão com o Pai, como Jesus procura sempre fazer a vontade do Pai, como Jesus em tudo procura que o Pai seja glorificado. Jesus não vive para si, não vive por si. Ele vem do Pai e vive para o Pai. Toda a sua vida é uma vida canalizada para o Pai. Por isso me impressiona muito este retábulo do Dom João Marcos que temos aqui na nossa capela. Porque aí, num plano central, vemos Jesus em atitude orante, como filho nesta relação com o Pai. Os braços levantados, o olhar fixo no alto, assim reza Jesus. Esta relação com o Pai, poderíamos dizer, é o canal secreto que vai irrigando toda a vida de Jesus e que vai dando sentido a toda a sua missão. Pois então, é como filhos que somos chamados a rezar. Aliás, quando Jesus ensina o Pai Nosso aos seus discípulos, Jesus não lhes ensina apenas uma fórmula que agora vamos repetindo dia após dia. Mais do que uma fórmula, Jesus introduz os seus discípulos na sua relação, na sua própria relação com o Pai. Quando rezardes, dizei Pai, Pai Nosso. E é assim que nós, cristãos, filhos no Filho, é assim que nós rezamos. Como filhos. A nossa oração, a oração cristã, tem sempre esta marca, uma oração filial. Porque com Cristo, em Cristo, por Cristo, nós somos convidados a canalizar toda a nossa vida, a orientar toda a nossa vida para o Pai como fonte e como destino último de toda a nossa existência. E viver assim, cultivando esta relação com o Pai, à maneira de Jesus, na docilidade ao Espírito que nos foi dado e que clama em nós, que vai clamando em nós, Abba ao Pai, como diz São Paulo, viver assim esta relação com o Pai há de levar-nos depois a cultivar este amor para com aqueles que nos são dados. É isso que vemos no plano inferior deste retábulo que está atrás de mim. É bonito ver o jogo de olhares. Se Jesus olha para o Pai do céu, Maria procura-nos com o olhar. E São José, ao lado, olha para Maria. E é um olhar encantado, enamorado, é um olhar de quem está inclinado sobre a própria pessoa da Virgem Maria. É isto mesmo. Quanto mais entramos nesta relação íntima com o Pai, mais somos levados a procurar aqueles que nos são dados, para cuidar, para amar, para servir, à maneira de São José e à maneira da Virgem Maria. Isto é a oração. A oração verdadeira, a oração sincera, a oração filial, há de ajudar-nos a viver a nossa vida em contínua resposta de amor ao Pai e, ao mesmo tempo, há de abrasar o nosso coração para nos darmos inteiramente àqueles com quem vamos vivendo, àqueles que nos são confiados. E tudo isto sempre falando da oração como amizade, porque outra coisa não é oração. Falar de oração é falar de amizade, falar de intimidade, falar desta amizade profunda com um Pai que nos ama, que cuida de nós. Com aquele que sabemos que nos ama. Esta foi a experiência de Jesus, que viveu toda a sua vida nesta relação abática com o Pai desde toda a eternidade. Mas também poderíamos dizer, esta foi a experiência da Virgem Maria e de São José, que viveram também toda a sua vida na relação com Deus,
por isso é curioso também ver como quer um quer outro tem as mãos, uma das mãos apoiadas na Sagrada Escritura, mas esta depois também foi a experiência de tantos santos e santas ao longo destes 20 séculos da história da Igreja e também foi a experiência, claro, dos pastorinhos de Fátima, que procuraram entrar também, conduzidos por Nossa Senhora, procuraram entrar também nesta relação íntima com o Pai do Céu. E é tão bonito ver o pequeno Francisco ajoelhado junto do sacrário a consolar Jesus, ou a Jacinta a cultivar este mesmo olhar da Virgem Maria, intercedendo pelos homens, sobretudo pelos pecadores, pedindo a conversão dos pecadores. Que o Senhor, por meio do seu Espírito derramado nos nossos corações, nos ensine a rezar filialmente.